O preconceito contra os evangélicos é imenso no Brasil. Os não evangélicos, e eventualmente até pessoas religiosas de outras religiões, vêm cultivando um imenso preconceito contra os evangélicos. E aí é muito interessante, eu vejo frases do tipo: os evangélicos não querem que o Brasil tenha Constituição. No lugar da Constituição, a Bíblia. Você acha que realmente é isso? Já conversou com o evangélico para saber se realmente ele quer que a Bíblia seja a nossa Constituição e não a nossa Constituição, a nossa real Constituição? Tem gente que diz: os evangélicos querem perseguir todos os homossexuais. Eles são totalmente misóginos. Já foi conversar com o evangélico para saber em que proporção eles são assim? Se há algum tipo de nuance nesse tipo de raciocínio em sendo assim? Isso me lembra muito aquela coisa dos estereótipos nacionais. O francês típico não toma banho. O alemão típico gosta de cerveja, é pedante. O norte-americano típico é frio e arrogante. Você acredita realmente nisso? É claro que existem diferenças culturais entre as nações. É claro que existem diferenças culturais entre os países. Porém, muitos desses estereótipos que dizem que há uma figura típica ou que há uma figura predominante, quando nós vamos lá, realmente aí é o pós-conceito, não é o pré-conceito. Quando nós vamos lá realmente ver o pós-conceito, nós vamos ver que essa pessoa é muito mais parecida conosco do que realmente nós imaginávamos antes. Então, muitas vezes, quando a pessoa, quando eu digo alguma coisa analítica, não é nem elogiosa dos evangélicos, sem elogios e críticas a ninguém, simplesmente análise, um retrato fiel de como aquela pessoa pensa, ou de como aquele grupo social pensa. Quando eu digo isso, vejo pessoas contra-argumentando, colocando um filme de um pastor evangélico, aquele filme famoso, Chutando a Santa, falando alguma coisa completamente fora da curva, e aí a pessoa assume que aquela fala ou que aquele ato, ele é algo típico de todos os evangélicos. Põe um filme para evangélicos e veja a reação deles com relação a esses filmes que muitas vezes são considerados típicos de evangélicos. Então, a minha visão, basicamente, é que existe um preconceito imenso, não que esses estereótipos nacionais, em algum momento, eles nasceram. A França, os reis, o frio, né? Então o francês não toma banho, perfume. Você acha que é assim até hoje? Né? Quem é que já teve criança ou já se hospedou na casa de um francês? Quer dizer, eles podem até tomar menos banho que os brasileiros, né? Isso daí você pode ver até as empresas que lidam com aquecimento de água, elas sabem tudo sobre isso, né? Mas a questão é falar que é típico. Então esse preconceito imenso contra os evangélicos bloqueia qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de interação. Então a pessoa, e olha, se o objetivo não é obter votos, isso não é problema. Passa a ser problema quando o objetivo é ter o voto dos evangélicos. Quem tem preconceito contra os evangélicos, muito dificilmente irá obter o voto dos evangélicos. É preciso baixar as armas do preconceito, ir lá conversar e constatar o óbvio, que o evangélico é muito mais parecido com você, que tinha preconceito antes de conversar, do que você imaginava. Que o evangélico se preocupa com o outro, que grande parte do que ele segue da doutrina evangélica e que muitos deles são levados a fazer trabalhos sociais, a visitar presos em presídios e confortar os presos, a visitar doentes em hospitais e confortar os doentes. Muitas vezes, esse valor dele, o valor de assistir o outro, de apoiar o outro, de acolher a pessoa que precisa ser acolhida, é um valor compartilhado com você que tem preconceito contra ele. E aí você vai ter que entender, ora, se ele acolhe o outro, por que ele não vai acolher o homossexual? Pode haver uma nuance aí, pode haver um detalhe. E aquela visão meio em bloco, todos os evangélicos são totalmente contra os homossexuais e gostariam de, ilegalizar, por exemplo, o casamento gay,
essa visão pode ser quebrada na medida em que se perceba que ser evangélico acaba levando a pessoa a se preocupar com o outro, ainda que a prioridade seja esse outro de sua religião. Nós sabemos que as religiões valorizam os crentes de sua própria religião. Ainda que seja isso, essa pessoa tem um valor compartilhado com você. Se o seu valor, por exemplo, for laços de amizade, laços familiares, eu imagino que o evangélico típico compartilhe esse valor. Então, toda a minha questão aqui, em termos do que está acontecendo hoje na sociedade brasileira, a religião evangélica, os fiéis evangélicos vêm crescendo, é provável que ultrapassem, em termos percentuais, a proporção de católicos hoje no Brasil, caminha para ultrapassar agora, né, nessa década, e aqueles que querem obter o voto evangélico precisam sentar no mesmo banco que um evangélico, precisam sentar ao lado dos evangélicos e dialogar com os evangélicos de igual para igual, não se achando superior, não achando que seus valores são superiores aos valores de pessoas que são evangélicas. A minha formação foi uma formação católica. Me considero católico, porém respeito enormemente todas as demais religiões. O judaísmo, as religiões afro, a religião muçulmana, já li o Corão. O Corão é um livro, tem passagens absolutamente idênticas. Se você for ler a passagem do Corão e a passagem da Bíblia, são iguais. Lendo, olha, e perguntando qual passagem dessa do Corão, qual da Bíblia, a pessoa não sabe dizer. Então, essa coisa do preconceito com relação a uma religião específica, em particular, quando você busca o voto daquela pessoa, não vai dar certo. O diálogo só é estabelecido, a compreensão mútua só é estabelecido quando alguém tem a possibilidade, quando um dos lados é capaz de baixar aquela armadura do preconceito. E é claro que esse preconceito, quando essa pessoa que busca o voto do evangélico nutre esse preconceito contra o evangélico, isso o evangélico percebe na hora, não tem a menor dúvida. E esse preconceito não tem nada de diferente em termos de preconceito do preconceito contra outros grupos sociais. Talvez os outros grupos sociais tenham menos acesso ao poder, mas o preconceito está lá, o preconceito é o mesmo. Só varia a denominação que é vítima do preconceito. Tem preconceito contra homossexual, tem preconceito contra negros, preconceito contra evangélicos, tem preconceito contra baiano, o estereótipo do Estado, o baiano não trabalha. Você acha mesmo que é isto? Vá na Bahia, veja se o baiano não trabalha. O preconceito contra o gaúcho. O gaúcho tem determinada preferência sexual. O gaúcho típico. Esses preconceitos, quando você vai lá, você vê que não é assim. Então, na verdade, toda essa minha fala é uma fala cuja finalidade é lembrar que o evangélico ele tem os mesmos problemas e muitas vezes os mesmos valores que aquele que tem preconceito contra o evangélico tem. Ele pode solucionar os problemas de uma forma diferente. Ele pode ter um conjunto de crenças, tem um conjunto de crenças no transcendental, no invisível. Mas as pessoas que não acreditam na crença transcendental do evangelho, dos evangélicos ou dos católicos, também têm crenças no invisível ou no pouco visível. Isso todos nós temos. Então, é isso que eu acho que as pessoas não estão compreendendo o que está se passando na sociedade brasileira hoje. Essa dificuldade de diálogo com o outro, a polarização, tem a ver com isso. Estava vendo lá o Uruguai, teve a vitória da direita no Uruguai, aí quando eles foram comemorar numa praça lá, a praça importante lá de Montevidéu, os derrotados estavam lá com suas bandeiras e não foram enxotados da manifestação. Então, isso é invejável, quer dizer, o nível de polarização lá não é o mesmo do que aqui, não é o mesmo do que em inúmeros países. Por quê? Porque as pessoas são capazes de entender a diferença e são capazes de saber que mesmo da diferença existem pontos em comum
entre aquelas pessoas. E o diálogo só é possível quando você aceita a relevância do que há de pontos em comum. Então, a minha proposição para aqueles que buscam o voto do evangélico é saber que você, mesmo não sendo evangélico, tem pontos em comum, pontos de valores, como eu diria, valores saudáveis, valores louváveis. Você compartilha valores louváveis com aquele contra o qual você nutre preconceitos. Veja esses valores e vá lá entender como são os evangélicos. Você irá se surpreender.